Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do curso Ideia de Matemática 2. Eu me chamo Pedro e hoje darei aula de Geometria Espacial sobre prismas para vocês. Bora pro vídeo. Bom, para começar, o que são prismas? O prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. Ele é representado por dois polígonos congruentes situados em planos paralelos e unidos pelos vértices por meio de arestas paralelas. Ou seja, é caracterizado por ser um poliedro convexo com duas bases congruentes e paralelas, além das faces planas laterais. Aqui, como vocês podem ver, trouxe 5 exemplos de prisma para vocês. E logo ao olhar para ele, vocês percebem que eles têm diferença sim. Por exemplo, a base, o polígono que representa a base de cada um é diferente. Aqui temos um quadrilátero, aqui temos um triângulo, aqui temos um hexágono e assim por diante. E além disso, o fato do polígono da base de cada um ser diferente, isso vai influenciar também nas faces laterais dele. Por exemplo, aqui, né, que temos um quadrilátero como sua base, podemos notar que ele tem 4 faces laterais. E aqui, por ser um triângulo a sua base, ele tem 3 faces laterais. E assim em diante. Logo a gente percebe que tem uma certa influência do polígono que representa a base na quantidade de faces laterais. Porém, mais adiante falaremos mais sobre isso. E os elementos que compõem o prisma? Bom, acabamos de falar das faces, né? Tem a face da base, que é representada por um polígono qualquer. E temos a face também, a face lateral, mas que no caso ela sempre será representada por um quadrilátero, seja um retângulo, seja um paralelogramo. Temos também as arestas, que as arestas são segmentos que formam cada uma das faces. Por exemplo, se pegarmos essa face aqui, vemos que tem essa aresta aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. É como se fosse as arestas ficassem ao redor da face, cobrindo ela. E também temos o vértice, que seria um ponto de encontro das arestas. Por exemplo, esse vértice H aqui é o ponto de encontro dessa aresta com essa aresta e mais essa aresta. E agora, classificando os prismas, podemos classificar ele de duas formas: prisma reto e prisma oblíquo. Mas qual é a diferença de cada um? Bom, o prisma reto, se nós olharmos para a aresta lateral dela, ela fará um ângulo de 90 graus com a aresta da base, ou seja, serão perpendiculares. Enquanto no prisma oblíquo, se pegarmos a aresta lateral dela com a aresta da base, ela fará um ângulo diferente de 90 graus, assim podendo caracterizar cada um desses prismas. Notamos também aqui que, nesse exemplo que eu peguei, é um prisma pentagonal. Se observarmos, por que pentagonal? Porque além de ele ter 5 faces laterais, o polígono que o representa é um pentágono. No caso, os dois são prismas pentagonais, né? Só o que diferencia cada um é que esse aqui é um prisma reto, enquanto esse é um prisma oblíquo. Continuando um pouco em relação aos ângulos que a aresta lateral pode fazer, temos a diferenciação entre secções. Tem a secção reta ou normal, que é uma secção determinada por um plano perpendicular às arestas laterais. Vocês podem ver que esse plano ele faz uma angulação de 90 graus com a aresta lateral, fazendo um movimento perpendicular. E aqui temos a secção transversal, que é a região poligonal obtida pela interseção do prisma com um plano paralelo às bases, sendo que essa região poligonal é congruente a cada uma das bases. Note que eu falei que a secção transversal é paralela às duas bases, porém isso não vai influenciar na angulação que ela faz com a aresta lateral, sendo assim uma diferença entre os dois tipos de secção. Porque olhe bem aqui na secção reta, ela faz um ângulo de 90 graus com a aresta lateral, enquanto a secção transversal ela faz uma angulação diferente de 90 graus com a aresta lateral, mostrando assim uma diferença entre os dois tipos de secção ao visualizar o prisma. Passando agora para a parte de prismas regulares e bases. Mas para começar, o que é o prisma regular? O prisma regular é um prisma reto cujas bases são regiões poligonais regulares. Note que falou que o prisma regular é um prisma reto, ou seja, o que isso significa? Como eu acabei de falar 2 slides atrás, o prisma reto é um prisma no qual a aresta lateral e a aresta da base fazem um ângulo de 90 graus, seja nesse ou nesse. O ângulo entre as duas arestas tem que ser de 90 graus. Atentando-se aqui os 4 exemplos aqui, os quadros são prismas regulares. Cada um terá um nome, por exemplo, esse é um prisma de base triangular, esse é um prisma de base retangular, esse aqui é um prisma de base pentagonal, esse aqui é um prisma de base hexagonal. Como vocês podem ver, só o que muda é qual o nome da base, né? Que esse aqui é triangular, esse é retangular e assim por diante. Por que esse nome?
por causa da base, do polígono que representa sua base, no caso um triângulo, um retângulo e assim vai. Assim também podemos entrar no aspecto das bases. Como as bases influenciam na face lateral? Bom, observando esse primeiro aqui, vemos que sua base é um triângulo e, consequentemente, ele tem três faces laterais. Mas por que isso? Bom, como sua base é um triângulo, o triângulo tem três lados. Então, para o prisma poder ser totalmente fechado, ele tem que ter três faces laterais para assim conseguir fechar o prisma. O mesmo para esse aqui, que é um retângulo, então ele vai ter quatro faces laterais. Esse aqui é um pentágono, então ele tem que ter cinco faces laterais. E nesse último, que é um hexágono, ele tem que ter seis faces laterais. E assim por diante, independente do polígono que representar a base. Passando agora para uma parte que envolve mais contas e números, temos a área. Mas a área de um prisma, como é que eu faço para calcular? Primeiro você tem que dividir em duas partes, a área lateral e a área da base. Primeiro a área lateral. Como podemos calcular a área lateral? Seria calcular a soma das áreas dos quadriláteros da face lateral. Essa é até um pouco mais fácil que a área da base, porque num prisma as faces laterais sempre serão quadriláteros. Por exemplo, digamos que tem que calcular a área lateral desse prisma aqui. Você teria que calcular a área dessa face aqui, da frente, por exemplo, que teremos os dados, e multiplicá-la por 4, já que são 4 faces laterais. Passando agora para a área da base. A área da base vai ser um pouco mais difícil, assim, entre aspas, porque você vai ter sempre que se atentar a qual polígono que está representado na base. Pode ser um quadrilátero, um triângulo, um hexágono, um pentágono, um heptágono e assim em diante. Então você tem que prestar bastante atenção a isso para poder calcular a área da base. E depois que você calcular a área da base, você precisa calcular apenas uma vez e apenas multiplicar por 2, caso seja um prisma, pois como está fechado, ele tem uma base em cima e uma base embaixo. Logo, para saber a área do prisma, a área total, basta somar a área lateral que você encontrou, mais a área da base. Note que eu não botei nenhuma fórmula assim escrita, porque como eu já disse, a área vai depender muito, principalmente a área da base, pois pode ser qualquer um polígono, então não tem como fechar uma certa área específica para aquilo. A única fórmula que poderíamos deixar assim, a equação que poderíamos deixar para você lembrar, é que a área total do prisma vai ser a área lateral mais a área da base. Passando agora para o volume. O volume que quando você calcula as três dimensões do prisma, certo? O volume é representado por essa equação aqui, que é volume igual a área da base vezes a altura. Aí vocês podem ver aqui dois exemplinhos, né? Que aqui seriam como se fossem as medidas. Comprimento, largura e altura. E aqui para um prisma de base quadrada e aqui para um prisma de base triangular. Mas por que área da base vezes a altura? Para tentar fazer vocês entenderem um pouquinho melhor dessa analogia de por que ser área da base vezes a altura, vou usar esse cubo aqui como referência. Primeiro, o que é o volume de um corpo? O volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. Então, digamos que isso aqui é um cubo de chocolate, por exemplo. E você vai fazer finos cortes horizontais aqui. Digamos que faça finos cortes, de modo que teriam várias camadas de 1 centímetro, certo? Aí deixamos todas elas empilhadas. Como a gente vai saber o volume do corpo? Como o volume do corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo, qual seria a quantidade de espaço ocupado por esse corpo? Seria a área da base, certo? A área de cada camada que a gente cortou. Mas como elas estão empilhadas uma sobre a outra, para a gente saber em relação na vertical, seria a quantidade de camadas de cada uma. E como cada camada teria uma espessura de 1 milímetro, seria então a quantidade de camadas que foram cortadas, ou que representaria, de certo modo, a altura, já que cada uma tem 1 milímetro. E agora, para finalizar a aula, apenas uma questão do Enem de 2010. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas de chocolates que tem o formato do cubo é igual a... E aqui tem os itens, né, com cada uma das respostas. Bom, primeiro atente-se que ele diz que ele produz dois tipos de barra de chocolate, em formato de paralelepípedo e de cubo, e que tem o mesmo volume, certo?
Aí ele dá o valor, as medidas das barras de chocolate em formato de paralelepípedo e quer o formato do cubo. Não, quer a medida das arestas do cubo. Ou seja, então nós temos esse paralelepípedo aqui, com suas medidas. Então a gente calcula o volume dele, para depois descobrir o valor da aresta do cubo. Utilizando a fórmula que eu acabei de falar, que é volume igual área da base vezes a área da base vezes a altura. Qual seria a área da base aqui? Aqui a base é um quadrado, então seria 3 vezes 4, né? Comprimento vezes largura. E a altura seria 18 centímetros. Calculando, temos que o volume é igual a 216 centímetros cúbicos. Lembrando que o cúbicos é porque como o volume é em 3 dimensões, a medida vai ser em cúbicos. Em área, por exemplo, que é 2 dimensões apenas, é em centímetros quadrados, por exemplo. Mas prosseguindo, sabemos que o volume do paralelepípedo é 216 centímetros. Logo, o volume do cubo também vai ser 216 centímetros cúbicos. Temos aqui o cubo, mas atente que para o cubo é ainda um pouco mais fácil, porque qual é a definição de um cubo? O cubo é um sólido no qual todas as arestas possuem o mesmo tamanho, ou seja, aqui, como a gente não sabe qual é o valor da aresta, aqui vai ser x e aqui também vai ser x, facilitando bastante o nosso problema. Utilizando a mesma fórmula, só que dessa vez nós temos o volume, mas não temos o valor de cada aresta. Como todas as arestas são x, eu simplifiquei aqui para x ao cubo, mas só para ficar melhor de compreender, aqui seria x ao quadrado vezes x, que também é x ao cubo. Resolvendo isso aqui, nós temos que x, passando a raiz para o outro lado, x igual a 6 centímetros. Então a resposta é item B. Obrigado pessoal por quem assistiu até aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.